Olá, meus queridos alunos do nono ano do Colégio Equipe de Viçosa. Estamos aqui para videoaula que vai explicar a segunda parte da matéria do capítulo 3, Industrialização e Imperialismo. Bom, imperialismo, significado. O modo de produção capitalista, consolidado com a Revolução Industrial e contestado pelo movimento operário e pelas ideologias sociais, se expandiu pelo mundo através do imperialismo. Bom, vamos à explicação. Nós, nesse mundo contemporâneo, vivemos dentro de uma ordem capitalista, dentro de um contexto capitalista, né? Isso quer dizer o quê? Que o modo de produção capitalista é a forma como a nossa sociedade está organizada para produzir os bens e serviços de que necessita para sobreviver. Esse modo de produção capitalista, ele se consolidou com a Revolução Industrial. E as características do capitalismo nós já descrevemos para vocês, né? As relações de trabalho são basicamente assalariadas, predomina a propriedade privada dos meios de produção e a produção é definida pelo mercado, ou seja, tudo que é produzido para ser comercializado, né? Então, a época da história em que o capitalismo se consolidou foi a Revolução Industrial. Agora, o capitalismo é uma criação humana e tudo que é humano tem qualidades e defeitos. E o maior defeito do capitalismo são as desigualdades sociais. Então, o capitalismo vai ser contestado pelo movimento operário e pelas ideologias sociais, que a gente poderia chamar genericamente de socialismos. Tá? Ao longo do século XIX, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, o capitalismo se expandiu pelo mundo e essa expansão se deu através do que nós na história chamamos de imperialismo. Bom, mas como é que foi essa expansão? Será que os capitalistas saíram pelo mundo oferecendo o capitalismo a todos os povos, em todos os cantos? Não. Eu costumo dizer que a expansão capitalista pelo mundo teve cheiro de pólvora e gosto de sangue. Ou seja, essa expansão se deu através da violência, através da dominação. Ok? Então, a palavra imperialismo significa, acima de tudo, dominação. Dominação de uma região por um país, dominação de um país por outro país, ou dominação de uma região por empresas de outros países. Ok? A origem do imperialismo, né? Como é que se deu essa expansão? Por que isso aconteceu? A origem do imperialismo nós vamos encontrar na Revolução Industrial, né? Devido a uma necessidade de expandir mercados, fornecedores de gêneros primários e consumidores de parte da produção industrial, né? Então, a atividade industrial, a atividade fabril, para ela continuar e para ela crescer, ela necessita o quê? De fontes fornecedoras de matérias-primas. Matérias-primas, gêneros primários que vão ser transformados pelas fábricas com suas máquinas em produtos semi-acabados, produtos acabados, que precisam também ser consumidos, né? Então, a Revolução Industrial determina essa necessidade de expandir mercados, fornecedores de gêneros primários e consumidores de parte da produção industrial. Mas não é só isso que justifica o imperialismo. Há também a necessidade de investir capitais excedentes que não podiam ser investidos no aumento ininterrupto da produção industrial. Ou seja, na segunda metade do século XIX, né, a partir de 1950, o capitalismo entra numa fase que a gente chama de monopolista. Em cada país que se industrializa, surge um pequeno grupo de grandes empresas que dominam o mercado, né? Trusts, holdings, cartéis,
que acumulam uma quantidade de capital muito grande e que não podem investir esse capital no aumento ininterrupto da produção industrial, porque existe um limite à capacidade de consumo do mercado que é determinada pela renda. Então, esse capital que não pode ser investido no aumento da produção industrial ininterruptamente, ele é chamado de capital excedente e que precisava ser investido em algum lugar que desse retorno. Então, isso também ajuda a entender por que o capitalismo necessita se expandir por outras regiões do planeta. A consequência disso foi uma nova onda de colonização que a gente chama de neocolonialismo. Por que neocolonialismo? Porque já havia tido um colonialismo anterior, com o advento das grandes navegações, né? Os europeus vão fundar colônias no continente americano, né? E essas colônias, né, o antigo sistema colonial, essas colônias já tinham ficado independentes a partir da segunda metade do século XVIII e no início do século XIX. Então, na segunda metade do século XIX, nós temos uma nova onda de colonialismo, principalmente na África e na Ásia. Extensas regiões do planeta vão ser colonizadas. Para quê? Para garantir o fornecimento de matérias-primas, consumir parte da produção industrial, garantir investimentos de capitais excedentes. Agora, essa dominação, ela tinha que ser justificada, né? Então tem uma justificativa ideológica. Para que ela precisava ser justificada? Para que ela se tornasse legítima, para que ela fosse aceita pelos povos dominados, né? Então a justificativa ideológica dessa nova onda de colonização se deu através da ideia de missão civilizadora. Que ideia é essa? De que os povos ditos civilizados, principalmente os europeus, deveriam levar a civilização aos povos primitivos, principalmente africanos e asiáticos, né? Então, é uma ideia preconceituosa que coloca uma minoria como superior, civilizado, e uma maioria como povos primitivos, inferiores, né? Essa ideia da missão civilizadora, essa justificativa, se desenvolveu a partir do conceito de darwinismo social, né? Então, a segunda metade do século XIX, a época do Darwin, com sua teoria, né, da seleção natural, e alguns estudiosos da sociedade vão utilizar esse pensamento, esse raciocínio do Darwin para explicar a sociedade. Então surge esse conceito de darwinismo social que serviu de base para a ideia de missão civilizadora. Qual que é o conceito de darwinismo social? Toda sociedade evolui de um estado primitivo para um estado civilizado, adaptando-se e garantindo a sobrevivência da mesma, né? Então é a ideia de que todas as sociedades, em todos os lugares, em todas as épocas, evoluem de uma mesma maneira, de um estado primitivo para um estado civilizado, se adaptando, e à medida em que vai se adaptando, vai se tornando civilizado e garantindo a sobrevivência da própria sociedade. Pois bem, serviu de base para o desenvolvimento da ideia de missão civilizadora, que vai ser a justificativa ideológica para o imperialismo, mas também demonstra todo o etnocentrismo dos países industrializados. Gente, esse conceito, etnocentrismo, é muito importante, né? Eu gosto de dizer que o etnocentrismo é a tendência de julgarmos o mundo de acordo com aquilo que nos é ensinado, tá? Ou seja, para mim, a verdadeira religião é o cristianismo, porque me ensinaram isso. E a comida mais gostosa do mundo é picanha, porque me ensinaram isso, né? Então, isso é etnocêntrico, a tendência de nós julgarmos o mundo de acordo com aquilo que nos é ensinado, tá? Só que, de repente,
uma pessoa que tem uma religião diferente do cristianismo não vai concordar comigo. De repente o budista vai achar que a verdadeira religião é a dele, né? E de repente o hindu, por exemplo, que considera a vaca um animal sagrado, considera comer carne bovina um sacrilégio, né? Então, essa tendência que a gente tem, o etnocentrismo, de julgar o mundo de acordo com aquilo que nos é ensinado, é a fonte de todos os preconceitos, de todas as discriminações e generalizações do mundo até hoje. Nessa época aí, os europeus chegavam na África e de repente viam aqueles homens pequenininhos, os pigmeus, e levavam essas pessoas lá para a Europa para mostrar o exotismo, que eram povos primitivos, né? Esse tipo de coisa aconteceu demais exatamente por causa da dificuldade de eles entenderem as diferenças, deles perceberem o outro, né? Isso é muito antigo. Os romanos, por exemplo, chamavam aqueles povos que não tinham cultura latina de bárbaros. Ou seja, quem é o bárbaro? O bárbaro é o outro, aquele que é diferente de nós, né? Então, hoje nós temos no mundo aí imigrantes africanos, asiáticos, quando migram, por exemplo, do Oriente Médio, quando migram, por exemplo, para a Europa, eles são vítimas de um preconceito chamado xenofobia. Eles são vítimas de discriminações e generalizações. E isso acontece dentro da nossa própria sociedade, porque de repente nós temos um padrão estabelecido e aquele que é diferente desse padrão vai sofrer preconceitos, discriminações e generalizações. Ok? Bom, na expansão do capitalismo pelo mundo, alguns acontecimentos foram muito importantes. Entre eles, nós vamos destacar a Conferência de Berlim, né, que ocorreu entre 1884 e 1885 na cidade de Berlim, capital da Alemanha. O motivo dessa Conferência de Berlim foram as pressões da Alemanha e da Itália, estados recém-formados na Europa, por colônias, né? Então, a corrida colonial, quando ela começou, não existiam esses dois países na Alemanha, na Europa, Alemanha e Itália, né? Então, outras potências industriais, como Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, já tinham abocanhado, né, os melhores quinhões coloniais. E quando, a partir de 1870, 71, surgem a Alemanha e a Itália, esses estados que passam por um rápido processo de industrialização necessitam expandir seus mercados e querem o quê? Colônias. Estavam dispostos até a ir à guerra para ter colônias, né, que abastecessem os seus parques industriais. E foram, né? A Primeira Guerra Mundial tem como principal consequência a disputa imperialista, né? Então aconteceu a Conferência de Berlim e a principal consequência disso foi que lá foi promovida a partilha do continente africano entre as potências europeias. Só que nós temos que destacar o seguinte, que essa partilha ela não levou em conta a realidade histórica dos povos africanos. Foram decisões arbitrárias que privilegiaram os interesses das potências industriais. E ao não levar em conta a realidade histórica dos povos africanos, a Conferência de Berlim acabou dividindo povos africanos entre ingleses, franceses, por exemplo, e mantendo povos rivais dentro de um mesmo território. Aconteceu isso em Ruanda, onde inimigos históricos como os Tutsis e os Hutus foram mantidos dentro de uma mesma colônia, o que teve consequências até os dias atuais, porque mesmo depois da independência dos povos africanos, essas fronteiras arbitrárias determinadas pelos europeus foram mantidas e mantêm até hoje. E a Guerra do Ópio, ocorrida entre 1839 e 1842. A origem dessa guerra foram disputas entre a Inglaterra e a China relacionadas ao tráfico de ópio. Nós não vamos aqui entrar em detalhe dos motivos que levaram, né, a esse conflito, mas simplesmente a Inglaterra venceu a China. Tá? E a Inglaterra, então, obrigou a China a abrir o seu mercado ao comércio internacional. Mas a China já fazia comércio com o mundo? Sim, desde muito tempo. Só que agora de acordo com as regras determinadas pelas potências industriais, né? Então, essa Guerra do Ópio é considerada um marco, né, nas relações entre Ocidente e Oriente,
né, porque marca a submissão da China aos interesses das potências industriais. Ok? Tarefa, simulando páginas 48 e 49, ação, páginas 51 e 52, interpretando página 53. Bons estudos e fiquem